Hoje eu quero trazer para vocês um livro fantástico que eu acabei de ler. Muito bom mesmo. Mas isso vai ser daqui a 10 segundos. Enquanto isso, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho, dê um joinha, compartilhe, comente, ajude este canal a crescer. Já eu volto. O livro é esse aqui, Um Evangelho de Esperança, de Walter Brueggemann, que é professor do Seminário Teológico de Columbia, nos Estados Unidos, é professor emérito, ele é especialista em Antigo Testamento. Aliás, eu tenho aqui a Teologia do Antigo Testamento dele, uma publicação da Paulus e Academia Cristã, se eu não me engano, isso mesmo. Ele vive com a esposa, Tia, em Traverse City, Michigan. E tem um livro dele também, que qualquer dia eu vou falar sobre ele, que é A Imaginação Profética. É o grande livro dele, é o pontapé inicial de toda a obra dele. É um livro que tem mais de 40 anos, mas que foi recentemente retraduzido aqui no Brasil com base na edição comemorativa. Mas eu vou falar sobre ele depois. Hoje é esse aqui, Um Evangelho de Esperança. Veja bem, nem sempre esse Jesus Cristo que você escuta nos púlpitos ou que você vê em algum livro piedoso é o Jesus Cristo que nós encontramos nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Não é. O Jesus Cristo que nós encontramos nos evangelhos é bem diferente do Jesus Cristo que a maioria das pessoas ouve falar, principalmente nos púlpitos. Só para você ter uma ideia. O Jesus Cristo dos evangelhos, ele não tem nada a ver com esse neoconservadorismo que campeia a Igreja do Brasil, por exemplo. Não tem nada a ver. O que se assemelha a esse neoconservadorismo é o farisaísmo do tempo de Jesus Cristo. Simples assim. Quando você olha os embates que Jesus Cristo tem com os fariseus, se nós trouxermos para o nosso contexto, nós vamos ver que ele teria esses embates com esses que defendem o conservadorismo, o tradicionalismo. Aliás, ele critica o tradicionalismo, ele critica o conservadorismo daqueles grupos. E para fechar, ele foi morto por aquele grupo, foi aquele grupo conservador, defensor da ortodoxia, defensor da tradição, que entregou o Senhor ao poder político romano e ele acabou morto numa cruz. Por que eu estou dizendo isso? Porque Um Evangelho de Esperança, de Walter Brueggemann, traz um Jesus que talvez você conheça muito pouco, que é um Jesus da tradição profética, um Jesus que de fato traz para o mundo uma boa nova. Então é um livro muito pequenininho, olha só, 174 páginas. Esse livro, na verdade, é uma compilação dos livros, dos muitos livros de Walter Brueggemann. Richard Floyd teve a paciência de ler toda a obra dele e pensando ali textos que ele julgava importantes, colocou dentro de uma temática ou de temas, 12 temas, se eu não me engano, já eu vou falar sobre eles, e vai, sabe quando 12 temas, eu vou lendo os meus livros e vou marcando, né? Olha aqui. Acho que não dá para ver, mas eu vou marcando, eu vou grifando. Aliás, esse livro aqui está girando aí no Instagram. Eu estou colocando trechos dele, 3 textos todos os dias desse livro. Cada dia é um capítulo, eu escolhi, pincei 3 textos. Pois bem, foi isso que o Richard Floyd fez com a obra de Brueggemann e organizou então esse livro fantástico que eu vou falar para vocês aqui só do que ele trata no livro: Fartura e Generosidade, Mundos Alternativos, Ansiedade e Liberdade, Fidelidade de Deus e Nossa,
Jesus, justiça, identidade evangélica, amor ao próximo, novidade e esperança, testemunho público e responsabilidade, rendição, práticas fiéis. Então, todos esses temas estão situados dentro do contexto bíblico, evidentemente, não só do Novo, mas também do Antigo Testamento, porque Brugman é especialista em Antigo Testamento, principalmente no profetismo bíblico. Eu nunca escondi de ninguém minha paixão pelo profetismo bíblico e se engana quem pensa que a minha visão de mundo, a minha visão de sociedade tem qualquer influência de qualquer teoria política. Não tem, porque muito antes que eu fosse estudar as teorias políticas, quando eu cursei filosofia há 25 anos, eu já enxergava o mundo sob essa ótica através do profetismo bíblico, através dos profetas de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, Daniel e dos profetas menores, que são fantásticos, que enxergam o mundo de uma forma muito peculiar. Brugman é dessa tradição profética, e essa tradição profética faz com que a gente abra os olhos, enxergue o mundo, enxergue a sociedade de uma maneira diferente, para a gente não ficar reproduzindo esse blá 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 que ficam falando, e que a gente diz: de que Jesus estão falando? Que Jesus é esse que estão falando que eu não encontro nas páginas dos evangelhos? Quando você terminar de ler um evangelho de esperança, você vai ter ideia do horizonte que será aberto para você. Claro, como eu já leio a partir dessa ótica há pelo menos 40, 45 anos, nos anos 80 mesmo, 82 por aí que eu começo, mais de 40 anos, é claro que o livro, para mim, ele não traz uma novidade em si, mas ele corrobora, chancela uma visão que eu tenho de mundo, de sociedade, de Deus, de Jesus Cristo, de amor ao próximo, de justiça, de fé. Brugman trata nessa linha. O raciocínio da aliança diz que primeiro você compartilha com seu próximo e depois você e ele vivem com aquilo que tem juntos. Então ele vai trabalhar nessa perspectiva, que é a perspectiva do profetismo bíblico. Eu tenho certeza que ele vai abrir sua mente. Se você tem uma mente muito fechada, muito bitolada, muito limitada, e provavelmente você tem, porque é o que prevalece no nosso meio, é o que prevalece. Esse livro vai abrir horizontes. Ele diz: o que judeus e cristãos têm em comum, somente entre si e com ninguém mais, é nossa crença de que há alguém, há caminho para dar um jeito nesse mundo. Ele trabalha com a ideia de que Deus vai consertar este mundo. Esse aqui, ele é muito na mesma linha de N.T. Wright e de outros, embora eles nem dialoguem, digamos assim, fazem uma teologia, cada um faz a sua, mas no sentido de é nesse mundo que nós viveremos a esperança de Deus. É aqui, nós não vamos para um céu distante, para um lugar distante, não, é aqui que a terra vai ser restaurada, é essa terra onde nós compartilharemos a nossa vida. Cremos que, por causa da imutabilidade de Deus, o mundo não será para sempre uma zona de matança, repleta de violência, brutalidade, ódio e medo. Não, o mundo não vai ser sempre assim. Deus vai devolver ao mundo a paz perdida quando Adão e Eva pecam e se rebelam contra Deus. Jesus convida seus ouvintes a entrarem em outro âmbito, não de magia, superstição ou sobrenaturalismo, mas na realidade evangélica do que o mundo subsistirá. É muito bom. Eu recomendo o Walter Brugman, um Evangelho de Esperança, porque aí você tem uma ideia geral da obra dele, do pensamento dele, a visão dele dos evangelhos de Jesus Cristo, que é fantástica, é muito bom, e é o que eu trago para vocês nesse início de quaresma, tá bom? A gente se vê depois. Se você ficou até agora, por favor, curta, comente esse vídeo e leia esse livro, tá bom? Se inscreva no canal também.
comente também, curta também e espalhe a outras pessoas. Tchau, tchau!